gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida, atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também contra o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações, estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? Estou aqui. O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas. A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Vou abrir as perguntas, qualquer pergunta, fiquem à vontade, posteriormente que os parlamentares falarem nesse momento difícil da nossa República. O deputado Sargento Faú, que vai pegar um voo agora de 15 para as 6, Vossa Excelência utiliza a palavra. Boa tarde a todos. O momento que o Brasil vive é gravíssimo. As denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que é que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de 100 e tantos milhões com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar
doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Força e honra! Magno Malta. Pode continuar o microfone. Não dá para tirar aqui, ó, e o senador falar sentado. Tá, Jorge, Morreu o carrinho para frente. ajeita o carrinho para ele não quando sentar. Opa, solta. Atropelar a imprensa. Não tem habilitação aqui. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, e dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98, mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Berro. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Berro. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram pano, praticaram a profissão de flanelinha durante muito tempo, passando pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com o ministro que pega um avião para ver um jogo, com o advogado daquele que está sendo investigado,
E aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli. O caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui a CVM e do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico, é um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia, desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os dois presidentes da casa, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto. Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro, seu amigo Toffoli, com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Tá de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar a Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro, de alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final, os senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli Dias
Toffoli, por todos os crimes cometidos à luz do dia, já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta que foi roubado, confessaram por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que foram lá acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento tem que ser muito menor do que a sede de justiça que nós precisamos ter por esse país. Por isso fica o meu registro. A oposição está unida. Todos que aqui não estão, nós estamos representando, porque todos eles estão juntos, todos estamos juntos. Todos estamos juntos. E nós não vamos deixar impune aquilo que é o nosso papel. É o Congresso Nacional, é o Senado da República, que tem que responder ao povo e impeachmentar todos esses que violaram as nossas leis, códigos e enterraram, sepultaram para sempre a nossa Constituição. Eles precisam ser punidos. Só esperar o Magno se ajeitar aí. Depois dele você. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecemos o trabalho também da imprensa aqui presente, de todos aqueles que estão fazendo as transmissões e que em breve também farão seus questionamentos. Quero aqui saudar o nosso líder da oposição, Cabo Gilberto, pela iniciativa de suspender o recesso parlamentar da oposição e também daqueles que puderam vir e mesmo os que não estão conosco aqui, mas que têm junto com a gente trabalhado nas duas frentes que estão sendo propostas com mais urgência nesse momento. A instalação de uma CPMI do Banco Master, está aqui o Carlos Jordi, com quem eu tive a honra também de ombrear na liderança da oposição no primeiro ano dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional, e o impeachment de Alexandre de Moraes. Acho importante mencionarmos essas duas frentes que congregam senadores e deputados de vários partidos políticos, não só do PL e do Novo, que são os partidos da oposição, e mais do que isso, fazem um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades e as inconstitucionalidades. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigado ao longo do ano que vem. Junto com o senador Rogério Marinho, estamos fazendo um trabalho de denúncia há muito tempo, e nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado, e realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos, mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro nas suas planilhas de propina como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com um olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios.
Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal, ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, o Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país de fato seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil! Vou ficar no cantinho já. Boa tarde a todos, cumprimentar toda a imprensa, quero também cumprimentar e parabenizar o deputado Cabo Gilberto, o novo líder da oposição, por essa iniciativa. Eu fui um dos que mais cobrou o deputado Cabo Gilberto que nós pudéssemos fazer essa vinda até aqui durante o nosso recesso, porque é um momento muito grave que nós estamos vivendo e que a população pede providências, pede que nós não deixemos que isso morra na praia. Quero cumprimentar também todos os parlamentares presentes por interromperem o seu recesso parlamentar, o seu descanso merecido com suas famílias, para que a gente possa protocolar esse pedido de impeachment e se engajar na CPMI do Banco Master, e também parabenizá-los pela coragem, porque nós sabemos o quanto que nós somos perseguidos quando nos insurgimos contra a tirania do STF, contra a tirania de Alexandre de Moraes. Se qualquer pessoa no país, qualquer pessoa, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão, já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada acontece, nada acontece. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado em qualquer país sério, já estaria afastado de suas funções e já estaria também sendo responsabilizado, investigado por essas acusações. E mais, nós ainda vemos Toffoli, que avocou para si a competência de toda essa questão da ação do Banco Master, avocou para si, colocou sigilo absoluto poucos dias após ele viajar para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Olha, só não enxerga quem não quer a promiscuidade da relação institucional e da relação dos ministros com o que está acontecendo, com um banco fraudulento e que, na verdade, Daniel Vorcaro, quando contratou por 129 milhões de reais a esposa de Alexandre de Moraes, ela não contratou ela contratou ele. Ela contratou Alexandre de Moraes, ele contratou Alexandre de Moraes para que pudesse fazer um lobby para fazer toda a questão da venda para o Banco Regional de Brasília. E agora o que está acontecendo? Diante disso,
nós estamos vendo o sistema reagir e Toffoli simplesmente, numa cara deslavada, está buscando anular a falência, anular a liquidez que foi feita do Banco Master para se salvar. E não é possível que nós não percebamos que isso não é só algo que vai destruir a nossa democracia, mas destruir também o sistema financeiro nacional. E é por isso que o impeachment de Alexandre de Moraes é extremamente necessário. Sim, por esse fato e por todos os outros que nós já vimos acontecer há muito tempo no nosso país. Mas também é necessário que nós instalemos a CPMI do Banco Master. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, as investigações com relação à fraude jamais teriam avançado tanto. Então é por isso que é necessário que nós instalemos uma comissão parlamentar mista de inquérito para colocar, para ser ouvida a esposa do Alexandre de Moraes e diversas outras pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, e não deixamos morrer a situação, não deixemos que eles revertam essa situação que será realmente vergonhosa para o nosso país. Nós já temos aí em torno de 170 assinaturas, acredito que até amanhã nós já vamos conseguir as 198, para assim que voltarmos aos trabalhos legislativos, já instalar a CPMI e assim passar tudo isso a limpo e não deixar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, continue envergonhando o nosso país com esse conluio da fraude milionária, bilionária do Banco Master. Obrigado. Quero aqui parabenizar a mídia pelo excelente trabalho que vem realizando no que diz respeito às arbitrariedades entre o ministro Toffoli e o Alexandre de Moraes. Que fique bem claro nessa casa e para o Brasil que nenhum homem é maior do que a função que ele ocupa. Nem ministro do STF, nem presidente da República, ninguém. Mas vamos só dar um passo atrás. O presidente Bolsonaro, quando nomeou o Ramagem, falaram, para ocupar a função da Polícia Federal, falaram que ele era amigo da família, não podia nomear. Não era amigo, porque eu sou amigo do Bolsonaro há décadas. E Ramagem chegou durante a campanha. O presidente Bolsonaro assinou indulto do Daniel Silveira. E artigo 53, que senadores e deputados são inviolados. O que é que ele fez? O que é que fez com o indulto? Não aceitar o indulto. Mas vou além. O inquérito, aquele inquérito do fim do mundo, o inquérito da fake news, ministro Dias Toffoli, por ofício, nomeou o ministro Alexandre de Moraes, que não tem prazo. É o único inquérito na face da terra que não tem prazo. E agora, muita coincidência, o Dias Toffoli, acho que ele deu um ofício para ele mesmo, não sei o que aconteceu, que não foi sorteio, ele pegou esse processo e vai fazer a cariação. Aí agora que ele vai falar que é um perito criminal, um investigador. Porque como que ele vai fazer uma cariação se não houve depoimento ainda? E a partir do momento que ele vai pegar um depoimento que vai ter falha, vai corromper um depoimento, lá na frente pode aliviar os amigos. O mesmo ministro Alexandre de Moraes, quando eu fui lá para a Praça dos Três Poderes, com um esparadrapo na boca, uma camisa de Israel, a Bíblia na mão e a Constituição. Talvez tenha sido isso que deixou ele assim, agindo de forma diferente. Mandou a polícia me tirar da Praça dos Três Poderes. Eu fui lá por quê? Por causa da injustiça
que ele estava cometendo com o meu irmão Bolsonaro os presos do 8 de janeiro. E eu fui para lá porque os parlamentares não estavam podendo falar. Está aqui o Jordi, está o Van Hatten, a perseguição que o parlamentar não está podendo ter a sua liberdade de expressão. Eu fui para lá, e eu fui para lá também pelas injustiças do 8 de janeiro. Mas ele me tirou da Praça Três Poderes, ministro Alexandre de Moraes. Quem fala aqui é o Hélio Negão, é o Hélio Bolsonaro, é o Hélio Lopes. Você me tirou da Praça Três Poderes, mas não tirou de mim a vontade de lutar por um Brasil melhor. Tudo bem, cara. Que fique bem claro que a oposição, ela não vai desistir. E para todos da oposição, eu vou deixar aqui uma frase de Martin Luther King, que ele falou: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas não pare. Ministro Alexandre de Moraes, estamos aqui e vamos pedir o seu impeachment. Pessoal, não vou falar, vou repetir nada aqui que já foi falado até agora. Vou simplesmente dizer para você o seguinte: nós não vivemos um momento democrático. Nós não temos um regime democrático de direito no Brasil. Isso foi suspenso já há algum tempo. Então, se isso é uma verdade, não existe razão para nós, deputados e senadores, estarmos no recesso parlamentar. O Brasil não vive a democracia, o Brasil vive um regime de exceção protagonizado pelo judiciário. Então nós precisamos sim estar reunidos aqui, e entrei com um pedido no começo desse mês de dezembro para que fosse de maneira permanente, até que a democracia pudesse voltar a existir no país. Não temos democracia, então se não temos, temos que agir no sentido de voltar à democracia. O impeachment é necessário, a CPMI do INSS não poderia ter sido suspensa por causa do recesso. Deveria estar funcionando agora, o Brasil quer respostas. Os pagamentos aconteceram para indenizar aqueles que foram roubados, os velhinhos e as velhinhas. Esse dinheiro saiu de onde? Saiu do governo, saiu dos impostos que nós pagamos e que foi para o orçamento. Não foi dinheiro que foi recuperado de quem roubou. Quem roubou não está preso ainda, porque chegaram aqui para depor, protegidos por um habeas corpus do Supremo. Então são inúmeros os casos. O Banco Master é mais um. E eu digo para vocês, agora chegou a hora da onça beber água. Não tem mais retrocesso. Ou nós levamos isso daí adiante, nós como oposição estamos unidos para isso, estamos cobrando do presidente da Câmara e do presidente do Senado: sejam machos e ajam de acordo com o que vocês foram eleitos. E nós elegemos vocês também. E nós exigimos, os senadores estão exigindo do senador Davi Alcolumbre e nós do deputado Hugo Mota. Exigimos que vocês cumpram os seus papéis e abram as investigações dentro das casas para que a democracia possa ser restabelecida. Impeachment já, não só do Alexandre de Moraes, mas de todos os outros. E termino começando com o que o Hélio falou. Martin Luther King falou uma frase que eu mudei: que me preocupa é o silêncio dos bons. Não, o que me preocupa é o silêncio daqueles que eu achava que eram bons. Graças a Deus a mídia está falando. Parabéns a vocês.